Bom, e com relação aos polissacarídeos, também conhecidos como carboidratos, eles também são biopolímeros, biomoléculas que constituem as células e, consequentemente, os organismos vivos. E por serem biopolímeros, eles são constituídos pela repetição de unidades menores de monômeros, né? Que no caso são os monossacarídeos. Então, eles são constituídos por monossacarídeos. Então, a fórmula do carboidrato é aquela indicada ali, e de acordo com a quantidade de átomos de carbono que constituem o polissacarídeo, ele recebe uma designação. Então, se tiver 3 carbonos, vai ser triose, 4 carbonos, tetrose, 5 pentose, 6 hexose, 7 epitose. E na célula animal, vegetal, nós temos diferentes tipos de pentose e hexoses. Como exemplos de pentose que a gente já discutiu na aula, temos a ribose, que constitui o RNA, e a desoxirribose, que constitui o DNA. Como exemplos de hexoses, nós temos glicose, frutose e galactose. Nós já vimos que os polímeros eles podem ser classificados, né, como homopolímeros ou heteropolímeros de acordo com as características dos monômeros que os constituem. E da mesma coisa vai acontecer com os polissacarídeos. Então, nós podemos ter polissacarídeos do tipo homopolímero, constituído por um único tipo de monossacarídeo, ou do tipo heteropolímero, constituído por diferentes tipos de monossacarídeos. A maioria dos polissacarídeos são do tipo homopolímeros. Por exemplo, polissacarídeos de reserva nutritiva. O que vocês entendem sobre isso? Polissacarídeo de reserva nutritiva é o carboidrato que fica armazenado dentro da célula, servindo de fonte de energia quando a célula necessita. Então, na célula animal, o polissacarídeo de reserva nutritiva é o glicogênio, enquanto na célula vegetal é o amido. O que é o glicogênio e o amido? É um polissacarídeo do tipo homopolímero constituído por moléculas de glicose. Então, é a união de várias moléculas de glicose que formam o glicogênio ou amido, que é um estoque de energia na célula. E nessa imagem aqui é um corte histológico de um tecido hepático mostrando em roxinho o acúmulo de glicogênio no hepatócito. E nós temos os polissacarídeos estruturais. Então, na célula vegetal, um exemplo de polissacarídeo estrutural é a celulose e a hemicelulose, que constituem a parede celular. E nos animais, um exemplo, né, de polissacarídeo com função estrutural seria o glicocálice, que a gente já viu anteriormente, que eu citei, né, que vocês podem observar aqui, ó. Nessa imagem que está no canto inferior esquerdo do slide, você vê a membrana plasmática e na extremidade externa da membrana plasmática você vê estruturas que seriam glicocálice, em roxinho e rosinha. Que serve para quê? Para proteção da célula, está implicado em processo de reconhecimento entre células, implicados também na formação de receptores celulares, tá? E na outra imagem que está no canto inferior direito, nós temos a parede celular. Como exemplo de um polissacarídeo do tipo heteropolímero, a gente tem o peptídeo glicano, que a gente já discutiu lá quando a gente falou a respeito da constituição das células do ser procarionte, né? Que na parede celular do ser procarionte nós temos peptídeo glicano, que é um tipo de polissacarídeo heteropolímero, constituído por moléculas de aminoácido e açúcares. E os lipídios? O que são os lipídios? Bom, os lipídios, eles são biomoléculas, macromoléculas, só que eles não formam polímeros. Por quê? Como a gente já discutiu anteriormente, os lipídios não são moléculas formadas pela repetição de unidades menores e idênticas ou não entre si. Então, geralmente os lipídios são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio, carbono associado a hidrogênio associado a outros átomos, como oxigênio, fosfato, só que eles são moléculas mais simples e menores. Então, eles não são moléculas constituídas por diversas unidades menores que se repetem, tá? Geralmente, eles são constituídos por um ácido graxo associado a um glicerol. Então, são moléculas menores. Que não são constituídas por monômeros, por isso que elas não são polímeros. Os lipídios,
são insolúveis em água, né? Então, para dissolver um lipídio, existe necessidade do uso de solventes específicos, como éter. Isso é fácil de você provar. Se for tentar misturar óleo e água, você não consegue. E os lipídios também podem ser classificados de acordo com suas funções. Em lipídios de reserva nutritiva, que nós temos então os triglicerídeos, né, que são depósitos de lipídio intracelular, e os lipídios estruturais, que são aqueles que estão implicados em alguma estrutura celular, como por exemplo na composição da membrana plasmática, que nós temos como exemplo o fosfolipídio. O fosfolipídio, em especial, ele é constituído por duas extremidades. Uma extremidade polar, que a gente chama de hidrofílica, e uma extremidade apolar, que a gente chama de hidrofóbica. Isso vai ser importante mais adiante quando eu comentar rapidamente com vocês a respeito da constituição da membrana plasmática. Então, essa constituição dos fosfolipídios, dos fosfolipídios como extremidade polar e apolar é importante porque mais adiante a gente vai discutir uma propriedade da membrana plasmática que esses fosfolipídios estarão implicados, tá? E qual que é a importância dos lipídios? Para que serve ter gordura no nosso organismo, né? Para que existe a gordura? Para que ela serve? Então, os lipídios, eles vão servir, qual que é a importância biológica? Fornecimento de energia, né? Então, que a gente viu que existem depósitos intracelulares, existem células que têm gotículas de lipídio no seu citoplasma. Os lipídios facilitam reações químicas porque existem, por exemplo, vitaminas que só são absorvidas na presença de lipídio, entra na constituição de hormônios, então nós temos hormônios que são produzidos a partir do colesterol, que vocês devem saber, até me citar exemplos, que nós temos hormônios esteroides produzidos a partir do colesterol, por exemplo, estrógeno, progesterona, e nós temos ainda lipídios que constituem a membrana plasmática, a membrana celular, como a gente já conversou, né? Como exemplo, os fosfolipídios. Então, ele tem função como reserva energética, que vocês podem observar nessa imagem no canto inferior esquerdo aqui do slide, né, um corte histológico, e vocês conseguem observar esses espaços vazios, digamos assim, né, brancos dentro do citoplasma da célula, é acúmulo de gordura. E na outra imagem a gente tem a representação de uma membrana celular constituída por uma dupla camada de fosfolipídios, com proteínas e colesterol mergulhado entre elas. Bom, então, nós já conversamos a respeito das moléculas orgânicas, agora a gente vai falar rapidamente a respeito das moléculas inorgânicas. Então, o principal composto, né, a principal molécula inorgânica que constitui as células e o organismo é a água, além de sais minerais e íons, mas a água é a molécula inorgânica mais abundante da célula. Então, assim, só como exemplo, a água viva, né, ela 98% do seu corpo é constituído de água. Enquanto que no corpo humano, 65 a 70% do corpo humano é constituído por água. Para quê? Qual que é a importância da água na célula, no corpo? Então, a água é importante para manter a turgidez da célula. Vocês já pegaram algo desidratado? Né? Então, pega, por exemplo, essas frutas desidratadas, quando você tira a água dela, o que acontece? Ela murcha, né? Então, ela perde o seu turgor. Então, a água ela vai preencher, né? Manter a turgidez da célula, do organismo, e ela também vai interferir em algumas propriedades das biomoléculas, que a gente vai ver isso. Então, vejam só, de acordo com o grau de afinidade das biomoléculas que a gente discutiu até agora, lipídio, polissacarídeo, proteínas. Então, de acordo com a afinidade dessas biomoléculas pela água, essas biomoléculas elas podem ser classificadas em 3 tipos. Então, de acordo com a afinidade das biomoléculas pela água, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Moléculas polares ou hidrofílicas, moléculas apolares ou hidrofóbicas e moléculas anfipáticas. Moléculas hidrofílicas, como o próprio nome diz, filia, né, que tem amizade, tem atração.
Então, tem atração, se mistura com a água. Então, tem afinidade pela água. Então, nós temos alguns polissacarídeos que são solúveis em água. Então, eles são ditos moléculas polares ou hidrofílicas. Moléculas apolares ou hidrofóbicas são aquelas que têm aversão à água, não são miscíveis, são repelidas pela água, são insolúveis. Um exemplo são os lipídios. E moléculas anfipáticas são aquelas moléculas que apresentam essas duas propriedades. Então, são moléculas que apresentam duas regiões, uma hidrofílica e outra hidrofóbica. É o caso dos fosfolipídios, que são lipídios associados a uma molécula de fosfato. Eles têm uma região, uma extremidade que é hidrofóbica e uma extremidade que é hidrofílica. Então, olhem essa imagem aqui. Essa imagem representa a composição da membrana plasmática. Notem que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica, então uma camada dupla de fosfolipídios. Observem na imagem que está na lateral direita do slide, nós temos um fosfolipídio, né, com a cabeça hidrofílica e com a cabeça hidrofóbica. Então, notem que na constituição da membrana plasmática, a cabeça hidrofílica desse fosfolipídio fica voltado para a face externa da membrana plasmática, enquanto que a cauda hidrofóbica fica voltado para a face interna da membrana plasmática. Por quê? O meio extra e intracelular é rico em água, então, para que não haja, para que a membrana consiga interagir com o seu meio extra e intracelular, é necessário que os fosfolipídios tenham essa região hidrofílica que permite esse contato com o meio intra e extracelular, enquanto que a região interna da membrana plasmática vai ser constituída pela cauda hidrofóbica do fosfolipídio. Tá ok? Então, vocês conseguiram entender que aqui nós temos na membrana plasmática uma bicamada lipídica, duas camadas constituídas por fosfolipídios que estão dessa forma. A extremidade hidrofóbica fica voltada para dentro, para o meio da membrana plasmática, e a extremidade hidrofílica para fora. Por que a extremidade hidrofílica fica para fora? Para que a membrana consiga interagir com o meio extra e intracelular da célula, que é rico em água. E por último, e não menos importante, nós temos os sais minerais, que são moléculas inorgânicas que constituem o organismo. Daí nós temos macro e microminerais, cada um com suas funções específicas no organismo. Então, eu coloquei esse quadro aqui só para exemplificar, mas eu sugiro vocês, eu não vou entrar nesse mérito porque vocês vão ter aulas específicas de nutrição, onde muito provavelmente vocês vão discutir cada um desses macro e micro minerais e suas importâncias para o funcionamento do organismo. Não vou entrar nesse mérito nessa disciplina, mas eu sugiro que quem tiver interesse, busquem fontes, né, na internet, tem muita informação a respeito da função e importância desses sais minerais. Então, nessa tabela, exemplificando alguns dos sais minerais importantes para o bom funcionamento e metabolismo do organismo. Então, o cálcio participa da constituição do tecido ósseo, o fósforo participa do metabolismo da célula, a manutenção correta do cálcio e fósforo é extremamente importante para a homeostase corporal. O magnésio ajuda no mecanismo de relaxamento muscular, manganês está implicado no metabolismo de carboidrato, nós temos zinco, que participa da produção de proteínas, potássio, que atua no mecanismo de contração muscular, e sódio, que está relacionado com a regulação da retenção de líquido pelo organismo. É isso, gente. Nossa quinta aula encerra por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!